Se você assistiu o novo trailer de Homem-Aranha, Um Novo Dia, achou que era apenas mais um filme, você não percebeu o que a Marvel estava preparando. Hoje a gente vai te mostrar os detalhes que quase ninguém viu. para entender esse trailer você vai precisar lembrar do final de Spider-Man No Way Home. O mundo se esqueceu do Peter Parker e ele perdeu tudo. E é exatamente aí que começa esse filme. Olha isso aí. O que você vê? Ele está sozinho, sem apoio, sem identidade. Esse trailer, ele não está mostrando a ação, ele está mostrando o estado emocional. E isso é muito estratégico da Marvel. Antes deles apresentarem quem é o vilão, eles quebram o herói. Então, se a gente analisar tudo que tem saído sobre o filme até agora, tudo tem sido compartilhado, a própria questão em se revelar, a demora em se revelar quem é o vilão da história, faz com que a gente tenha uma percepção de como se eles estivessem reinventando o Peter Parker. O Homem-Aranha. Exatamente. Então, a gente falou do início do último filme e as consequências disso que vão se desenvolver nesse filme agora. Então, tudo vai preparando um cenário para a gente ter um Homem-Aranha muito mais próximo ao que a gente conheceu dos quadrinhos. Nas HQ, né? Exatamente. O Homem-Aranha é semelhante ao do Tobey. Muito mais próximo, né? Porque a gente até então teve o quê? Teve um Homem-Aranha que ele nasceu, né, pro universo cinematográfico da Marvel. Ele nasceu pros Vingadores. Exatamente. Então eles pegaram uma parte da história do Homem-Aranha e até então tudo que a gente viu nesse universo dos cinemas da Marvel, foi tudo sendo desenvolvido em cima dessa única parte. E estão tentando trazer ele agora mais próximo das origens dele. A gente viu um pouco disso no Sem Volta para Casa. Sim. E eu acho que daqui em diante a gente vai ter um aprofundamento muito maior nisso. Olha, eu acho que antes era como se cada filme do Homem-Aranha, os dois primeiros filmes, que o segundo e o terceiro são a continuação, né? Sim. Mas o primeiro filme e um pouquinho de cada um é como se fosse uma extensão de cada filme do Vingadores. Exatamente. Então, o primeiro filme serve para o filme do Capitão América, Guerra Civil. Isso. Então parece que ali aqui é Homem-Aranha. Homem-Aranha, o que vai lançar agora Um Novo Dia, né? Isso. É o começo desse Homem-Aranha. O resto ali do primeiro filme, um pouquinho desses outros filmes que a gente Exatamente. teve, é Vingadores. Então é filme dos Vingadores, entendeu? Eu então, acho que é isso. Eles estão tentando trazer ele mais para as raízes dele e desvincular um pouco mais a tudo que foi criado até então pro UCM. Sim. Agora vamos ver aqui quem prestou atenção. O que aparece mais no trailer? Ação ou silêncio? Ele estava com amigo ou sozinho? Quem acertar leva 10 pontos! E agora a parte mais interessante. E se o vilão não for uma só pessoa? Ou se o vilão for o próprio Peter Parker emocionalmente quebrado? Ou alguém tentando se aproveitar disso? Porque assim, pessoal, até agora, o que a gente viu no trailer? A gente viu a aparição de vários personagens, vilões clássicos do Homem-Aranha. Por exemplo, o Tarântula, o Merengue e o Escorpião. O Escorpião. O que eles estão fazendo até esse momento? Estão dando uma pincelada em vários vilões, que a gente obviamente sabe que não serão esses, e nenhum desses será o grande vilão. Sim. Eles estão fazendo até um negócio legal, que é recriando algumas capas, né, clássicas das histórias, né, dos quadrinhos, das HQs, que é bem legal, né? Sim. Fica aí uma parte de, como todo filme da Marvel tem, que essas partes de easter eggs, de referências, que o fã em geral curte muito, mas existe um vilão, uma ameaça que vem sendo costurada pelo trailer afora e pelo tudo que tem saído de material até agora, que ninguém sabe o que é. E se especula a tão famosa aparição dos X-Men, mais precisamente a Jean Grey. A Jean Grey.
Nada foi confirmado, nada, nenhuma notícia afirmando isso saiu, mas a gente fica com essa teoria. E se no final das contas essa não for o grande vilão? Se tudo isso que o Peter Parker está parecendo, porque até então o grande foco tá nele quebrado, nele destruído, nele afastado, isolado, e a gente sabe que isso vai trazer consequências para o Homem-Aranha, e se isso não for o grande foco do filme, e se todas as consequências do que está acontecendo com o Peter não for realmente o grande problema e o grande centro da história. E como meu pai falou, esses personagens que apareceram são o Tarântula, o Boomerang, que são personagens que vão aparecer em flashbacks do filme, não vão ser os personagens principais. Então ainda tem aquela dúvida de quem vai ser o personagem principal. E aí vem os X-Men, que falam que pode ser Jean Grey. O Tarântula e o Boomerang recriam capas das primeiras HQs que eles aparecem. Então lá, quando aparece o Boomerang, recria a primeira HQ em que o Boomerang aparece lutando contra o Homem-Aranha. Quando aparece o Tarântula, recria a HQ, que remete a uma curiosidade aí, que também faz a primeira vez que ele aparece. E também temos mais uma HQ que aparece, que é recriando a primeira capa de Homem-Aranha, a primeira capa de Amazing Spider-Man, que são aí coisas que a gente gosta, né? Mas o que fica realmente é qual vilão. Qual vilão, porque assim, a gente já viu que, vai ter muito vilão. A gente tem o Boomerang, o Tarântula, o Escorpião. No trailer aparece a voz do qual você falou? Do Lápide, né? Mas você falou do... Então, tem a questão do dublador, que me parece ser o mesmo dublador do Nick Fury. Sim, né? Mas eu acho que é o Lápide, porque no desenho que saiu do Homem-Aranha, eu acho que é no desenho. Tem as imagens vazadas também, né? Tem as imagens vazadas arte conceitual do Lápide, recriando a primeira HQ do Lápide. Então, tem um Lápide, tem toda essa galera, e ainda vai ter o personagem principal, o vilão principal, que eu acho que ele não vai ser tipo um vilão que vai atacar muito. Eu acho que vai ser um vilão que vai aproveitar o Peter e vai causar como se o Peter fosse o vilão e ele não. E aí em algum momento vai descobrir, e se for a Jean Grey, cara, tem que descobrir um jeito pro Peter ajudar ela, né? Porque se ela manipular ele, fizer um monte de maldade, não faz sentido ele ajudar ela. Tem essa questão da aparição dos X-Men por intermédio dela. E é uma possibilidade que no final das contas ela não seja uma vilã. Sim, alguém seja tem que estar controlando ela. Ou aquela que coisa, controle de danos, né? Aquela coisa, eles fizeram isso com, por exemplo, em Deadpool, né? No final das contas, a vilã não era tão vilã assim. Você tinha o cara lá da TVA lá, que na verdade ele era o grande vilão. Então tem uma chance disso também ser recriado aqui. Só que eu acho que com o Deadpool, ele já é uma coisa. Agora o Homem-Aranha, ele viu, a menina fez um monte de maldade, fez um monte de coisa ruim, aí no final matou um monte de gente. Pode ser ela tá sob o controle, pode ser ela pode estar a controle de danos. Lançou uma série, gente, eu não vou saber falar o nome, que a gente não assistiu, mas lançou uma série que eles pegaram o cara pelos poderes do cara e aproveitaram o cara pra, manipular e serem, os caras salvadores da Terra. Então você também tem esse gancho dentro do mesmo universo. E você tem a questão de repente, ela não ser tão vilã assim. E o Homem-Aranha tem esse histórico, né? De dar uma chance pros vilões. A gente viu isso no último filme, né? Do Sem Volta Pra Casa. Que ele dá uma chance, ele tenta recuperar. Por isso, né? Que ele tem... todo mundo se esqueceu, porque ele tentou fazer isso. Exatamente. Uma coisa também que vem a minha teoria, vai vir Vingadores Doomsday. E se quem estiver manipulando pode ser o Doutor Destino, seria um ótimo gancho. Acho difícil, pelo que veio nesse trailer, difícil ser ele, mas seria um ótimo gancho. Uma possibilidade também. Talvez, gente, esse seja o filme mais diferente do Homem-Aranha, porque não é de salvar o mundo, não é de salvar pessoas.
é de não se perder quando alguém se esquecer de você, quando todo mundo se esquecer com você, igual aconteceu com o Peter Parker. Então, pessoal, afinal de contas, quem você acha que vai ser o grande vilão de Homem-Aranha Um Novo Dia? Deixa aqui embaixo seus comentários. Se você acha aí que é o próprio Peter, você acha aí que vamos ter a participação dos X-Men, mais especificamente da Jean Grey? Ou você acha que pode ser um vilão completamente diferente que não apareceu até agora? Então deixe seu comentário, a gente vai querer muito saber a opinião de cada um de vocês. E pessoal, já saiu o segundo trailer de Homem-Aranha. Como vocês sabem, ele vai estrear agora no final do mês. Então a gente vai estar soltando aqui o nosso comentário, a nossa análise em cima do segundo trailer. E vamos contar com a participação de cada um de vocês. Não é verdade, filho? E vale a pena você ver nossos outros vídeos de Mandaloriano, He-Man, Eu Tenho a Força. Tá, esse é o quadro O que estamos vendo. Toda semana tem vídeo novo. Então esse foi o vídeo. Tchau!